Olá, queridos irmãos, como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos continuar mais uma vez a série de Como Ser um Verdadeiro Cristão. Num total de 7 princípios, hoje nós veremos o princípio de número 2. E para que nós venhamos ver então, vamos à parte mais importante. Vamos ler o nosso texto base que se encontra em Marcos capítulo 15, a partir do verso de número 42. O texto nos diz: E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. E revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam aonde o punham. Nesse segundo princípio, queridos, eu quero ver com vocês sobre a seguinte perspectiva. José de Arimateia, neste texto, foi um homem fiel e leal ao Senhor, até mesmo depois da sua morte. O que é curioso é entendermos que José de Arimateia, ele somente foi mencionado em todos os textos bíblicos nesta parte. E quando foi mencionado, foi um homem que foi fiel a Deus, ao nosso Jesus, até nos dias da sua morte. O que é curioso é pensarmos que Pedro, anteriormente, sendo um apóstolo altivo, dizendo que ele não iria pecar, que ele não iria abandonar o Senhor, um verdadeiro altruísta, quando chegou no momento exato para manifestar a sua fé, aonde estava Pedro? Aonde estava o resto dos discípulos? Somente as mulheres e José de Arimateia, que estava ainda assim confiantes e servindo ao Senhor, mesmo depois que Jesus tinha acabado de morrer. O que nos prova, queridos, que para sermos fiéis, não precisamos ser mencionados ou sermos vistos. Para sermos fiéis, devemos ter uma vida cada vez mais genuína e mais centralizada em servir a Deus com fidelidade. José de Arimateia nunca foi mencionado na palavra a não ser nessa parte. E quando foi mencionado, este foi um verdadeiro servo do Senhor. O segundo princípio prático para as nossas vidas de como ser um verdadeiro cristão é, queridos, não precisamos de holofotes, não precisamos ser vistos, não precisamos ser reconhecidos. A única coisa que devemos fazer é sermos fiéis e fiéis até a morte. Não venha, querido, se preocupar se as pessoas não enxergam aquilo que você está fazendo, se elas não se importam com aquilo que você está fazendo. Deus sabe, Deus conhece e Ele é fiel e justo para retribuir no tempo certo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.